TV Top Minas Web, esporte, música, informações e denúncias. Programa FAO Esportiva com Goldinho e Gustavo Nogueira. Muito bem, boa noite para você, meu amigo Gustavo. Estamos recomeçando aí o nosso programa Fala Esportiva do ano de 2026. Estamos ao vivo a partir de agora, nesta terça-feira, para falar do Campeonato Brasileiro, dar uma pincelada no campeonato, nos campeonatos estaduais. Gustavo, bem-vindo novamente, mais um ano começando aí com o nosso futebol e o nosso esporte aqui na nossa TV Top Minas Web. Uma boa noite para você. Boa noite, meu amigo Laurindo. Boa noite você que nos acompanha através da TV Top Minas, o programa Fala Esportiva, né? O primeiro Fala Esportiva de 2026, chegando com muitas novidades, falando tudo sobre futebol, tudo sobre seu time de coração a partir de agora e durante todo esse ano de 2026. Muito bem, Gustavo. Gustavo, agora você vai começar aí falando primeiro do Campeonato Brasileiro e nós vamos dar sequência então aí as colocações. Não nem dá muita colocação, porque são a terceira rodada agora, né? Então já não está fazendo muita diferença não. Mas vamos falar dos destaques. O que você está achando do início do campeonato, essa troca de jogadores, essa troca de técnico, a atitude de cada um, né? A forma de fazer o futebol caminhar aí de acordo com a sua analogia. Muito bem, Laurindo. O Campeonato Brasileiro, nós já tivemos bola rolando, né? A primeira rodada ela já foi feita na semana passada e com a sequência já nessa semana em meio aos estaduais, né? Durante o Campeonato Brasileiro também acontecendo os campeonatos estaduais, né? E nós temos como destaque no Campeonato Brasileiro, Laurindo, alguns jogos importantes. Eu vou passar aqui os jogos da primeira rodada e em seguida eu vou trazer a classificação do Campeonato Brasileiro após a primeira rodada que já foi disputada. Nós tivemos na primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026 os seguintes jogos: Vitória 2, Remo 0, Atlético Mineiro 2, Palmeiras 2, Coritiba 0, Bragantino 1, Internacional 0, Atlético Paranaense 1, Fluminense 2, Grêmio 1, Chapecoense 4, Santos 2, Corinthians 1, Bahia 2, São Paulo 2, Flamengo 1, Mirassol 2, Vasco 1 e Botafogo 4, Cruzeiro 0. Esses foram os jogos, Laurindo, da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E agora eu vou passar a classificação após a primeira rodada já disputada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. Vamos lá? Vamos lá. Em primeiro, Botafogo, 3 pontos. Em segundo, Chapecoense, também 3 pontos. Em terceiro, Vitória, 3 pontos. Fluminense, quarto colocado, 3 pontos. Mirassol em quinto, 3 pontos. Em sexto, Bahia, também 3 pontos. Na sétima posição, São Paulo, 3 pontos. Em oitavo, Atlético Paranaense, 3 pontos. Na nona posição, Bragantino, 3 pontos. Em décimo, Palmeiras, 1 ponto. Na 11ª posição, Atlético Mineiro, com 1 ponto ganho. Do 12º ao 20º colocado, as equipes não pontuaram, Laurindo. Então nós temos o Grêmio em 12º, Corinthians em 13º, ou melhor, Flamengo em 12º, o Grêmio em 13º, o Corinthians em 14º, o Vasco em 15º, Curitiba em 16º, o Inter na 17ª colocação, o Santos em 18º, o Clube do Remo em 19º e em 20º o Cruzeiro. Essas equipes, Laurindo, ainda não pontuaram, não conseguiram pontuar
na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né? E a ordem aqui é a seguinte, são os cartões e o saldo de gols. É o que está fazendo a diferença aqui na colocação dessas equipes aí que já disputaram a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E um detalhe, Laurindo, muito interessante. Nós tivemos 3 cartões vermelhos logo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos uma expulsão do Coritiba, uma do Bahia e uma do jogador do Flamengo. Quer dizer, um número alto de cartões, né, cartões amarelos e 3 expulsões logo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Isso significa, meu amigo, que o campeonato começou quentíssimo, Laurindo. A indisciplina também quentíssima, né? A indisciplina também bastante quente, né? Verdade. Porque é um número muito relevante, né? 3 expulsões logo na primeira rodada, né? É uma coisa assim, bem exagerada. Pois é. Mas aí, por enquanto, é cedo ainda da gente estar colocando quem é quem aí nessa rodada. Inclusive, as exigências aí dos jogadores que chegaram, né, Gustavo? Como o Gerson chegou no Cruzeiro e outros aí compondo aí o elenco forte, né? Como o Gabigol foi lá para o Santos e tal. Então, quer dizer, ainda é cedo para qualquer torcedor dizer assim, meu time está melhor. Porque por enquanto eu não vi ninguém melhor ainda. Está ainda uma guerra. Eu acredito até que pelo fato de estar embolando o campeonato estadual com o campeonato brasileiro, né? Isso aí, o pessoal é ser humano, né, rapaz? Não é máquina não, né? Então é muita jornada de treinamento, é o jogo. Mesmo que o time tenha aí duas equipes de um elenco bom, né? Que pode deixar o segundo elenco jogando, o primeiro ficar de reserva para competir no próximo jogo. Mesmo assim, para o técnico é difícil e também para os jogadores também é difícil. É uma jornada muito grande, né, Gustavo? É verdade, Laurindo. É muito cedo ainda para a gente apontar, né, um favorito para o campeonato. É apenas a primeira rodada que foi disputada e, conforme eu disse na minha abertura, intercalando com o campeonato estadual. Isso muito por conta do calendário de Copa do Mundo, né, esse ano, né, e acabou apertando as competições, né? A gente vai ter a Copa do Mundo no meio do ano, serão 30 dias, né, um mês de competição, e as equipes vão parar para a disputa da Copa do Mundo, e isso fez com que o Campeonato Brasileiro fosse antecipado, né, para janeiro. E a gente sabe que janeiro sempre foi calendário dos estaduais, né? E tem também as equipes que, além dos estaduais do Campeonato Brasileiro, vão disputar Libertadores. Tem equipes que vão disputar a pré-Libertadores. O Botafogo, por exemplo, é uma dessas equipes que vai disputar a pré-Libertadores. Quer dizer, vai ter um calendário mais apertado ainda. E daqui a pouco tem Copa do Brasil, tem Copa Sul-Americana, enfim, o ano de 2026 terá um calendário muito apertado para as equipes do futebol brasileiro, muito em virtude da disputa da Copa do Mundo no meio do ano, Laurindo. Verdade. O Campeonato Brasileiro, o pessoal coloca muita ênfase no Campeonato Brasileiro, mas também tem a Copa do Brasil que vem, né? Tá aí a competição do estadual. Ainda tem as viagens, que não são poucas, né? Viaja para lá, sai. Até gostei aqui, você não está falando ainda, mas já vou dar um toque aqui. No Campeonato Mineiro aqui, teve uma coisa que aconteceu aqui, que o time foi para Uberlândia e ficou lá a semana inteira em Uberlândia, para não ter que voltar, você entendeu? Para não cansar o jogador, para questão financeira também, você entendeu? Então, aí, tudo isso tem que ser medido. Agora, no início, eles descansaram aí o fim de ano, mas o início de ano para eles aqui vai ser, como dizia o povo, né, de bambu lascado, né? É verdade. A questão da logística, né, Laurindo? Você precisa ter uma logística bastante eficiente, né? Quando você enfrenta um adversário que é muito longe de onde você reside, né, vamos dizer assim, então você precisa preparar uma logística muito eficiente, uma logística adequada.
Eu vou dar um exemplo. Esse ano, o Clube do Remo de Belém do Pará vai estar disputando, né, a Série A do Campeonato Brasileiro, após 30 e, se não me falha a memória, 32 anos. A Série A, o Clube do Remo conseguiu o acesso ano passado. Quer dizer, você viajar para Belém do Pará é uma viagem bastante desgastante. Vai ser a viagem mais desgastante para as equipes da Série A. Quando for jogar com o Remo lá em Belém do Pará, vai ser uma viagem muito desgastante. Então você precisa ter uma logística eficiente para poder suportar essa distância, né, essa quilometragem toda. Você precisa se preparar, você precisa ter uma logística que possa funcionar. Né? Ainda mais também, Gustavo, para você ver. Joga na quarta-feira, joga no sábado. Né? Exatamente. Então, o camarada, você chega lá na quarta, tem que chegar na terça-feira à noite. Né? Na quarta-feira, durante o dia, dá um treino. Aí à noite joga. Volta para cá, volta para o estado de origem, né? Volta para a cidade de origem. Depois, aí só descansa ali 2, 3 horas, só já vai para o campo para treinar novamente. Aí começa de novo. E o negócio é complicado mesmo, rapaz. É verdade. Eu estou dando o exemplo do Remo, Laurindo, porque vai ser a viagem mais longa, né, para as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, porque o Remo é de Belém, do Pará, no norte do Brasil, né? Exato. Aí vou dar o exemplo dos times de Minas e do Rio. Sair de Minas até Belém é longe pra caramba. Mesma coisa você saindo do Rio de Janeiro para jogar lá em Belém com o Remo. É uma viagem longa, uma viagem muito desgastante. Cansativa, então, né? Você precisa ter preparo, você precisa ter elenco. Em contrapartida, tem os estaduais que o Campeonato Brasileiro esse ano, conforme eu disse, calhou de cair na data em que são disputados os campeonatos estaduais. Vai ter dia. Os jogadores, Laurindo. Vai ter época aí, Gustavo, de vai ter o time de usar as duas equipes, né? A equipe sub-20 com a oficial, porque não vai dar conta de manter o calendário. Já vem acontecendo isso. Já vem acontecendo isso com as equipes que estão disputando os campeonatos estaduais. Ontem, por exemplo, o Vasco jogou com o Madureira, empate 0-0. Ele usou praticamente segundo tempo, ele usou a base. Pois é. A base. Poupando os jogadores, porque quinta-feira o Vasco recebe a Chapecoense São Januário, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E assim tem feito o Palmeiras no Campeonato Paulista, o São Paulo, o Santos. Acredito aí que o Cruzeiro, o Atlético também tem feito dessa forma, porque realmente o calendário esse ano está muito apertado e vai precisar rodar muito o elenco para não desgastar os jogadores. Eu acho que esse ano, Gustavo, tanto faz os campeonatos estaduais, principalmente aqui em Minas Gerais, o campeonato termina mais rápido, né? Já está aí chegando já na reta final, né? Mas esses estados aí que o campeonato ainda rola mais umas 2 ou 3 semanas para frente aí, os jogadores vão ficar bem desgastados. Sem dúvidas. Fica assim, porque é muita competição para você disputar logo no início do ano, né? O Campeonato Paulista, que é o campeonato mais difícil, né, o estadual mais difícil do país, também mudou o regulamento. Lá faltam 2 rodadas para encerrar a primeira fase, já vão para a segunda fase daqui a 2 semanas. O Carioca, a mesma coisa, aqui no Rio de Janeiro, a mesma coisa. O Campeonato Carioca foi dividido em 2 grupos, né, e classificando aí os 2 primeiros de cada grupo, para que o campeonato termine mais rápido, né? Verdade. Porque depois tem as outras competições, né, para as equipes disputarem. Uhum. Então foi feita uma mudança aí, uma adequação para que as equipes possam cumprir, né, a disputa de todos os campeonatos. Pois é. Ô, Gustavo, falando agora das ações dos técnicos. Nós temos aí, já falando aqui de Minas, né? Já tem aí
uma insatisfação com o técnico novo aí do Cruzeiro, que é o Tite. A torcida já está pedindo a volta do antigo técnico. E já tem outros também de outros estados aí que já está pedindo para trocar o técnico já. Você acha que está cedo ainda para pensar nisso, igual você falou? Primeira, o campeonato estadual está quase acabando, mas aí a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, você acha que convém já começar a mexer nos técnicos porque está perdendo, igual o Cruzeiro perdeu de 4-0 para o Botafogo aí no Campeonato Brasileiro, e teve outras também que já perderam aí, você vê o Santos, né? Teve aí a sua derrota. É complicado, né? Já mexer nos técnicos agora no início, você não acha? Isso aí, Laurindo, é uma questão muito relativa, na minha opinião. Isso aí vai de cada caso é um caso, né? Vamos dizer assim. O Tite, ele está no início de um trabalho no Cruzeiro, né? Pode ser que melhore, como pode ser que não melhore. Realmente, pelo investimento que foi feito, né, as contratações que o Pedrinho, dono da SAF, fez, né, para poder qualificar o elenco do Cruzeiro, que já é um elenco qualificado, né? Fez uma temporada muito boa em 2025, né? E conseguiu se reforçar. Contratou o Tite, né? Substituiu o Leonardo Jardim, fez um excelente trabalho. O Tite, que é um treinador rodado, um treinador multicampeão, mas que até agora não mostrou para que veio. É o início de um trabalho. Agora tem outros treinadores que já estão há mais tempo nos clubes, vou citar dois nomes aqui, que já estão há bastante tempo e que até agora não conseguiram fazer as equipes jogar. É o caso do Fernando Diniz, do Vasco, né? Apesar do Vasco ter ido à final da Copa do Brasil, perdeu o título para o Corinthians, mas é uma equipe que oscila muito, é uma equipe que tem muitas dificuldades nas suas partidas. É uma equipe que é capaz de jogar bem hoje e amanhã jogar uma péssima partida, né? Verdade. E o outro exemplo é o Vojvoda no Santos. Já tem um bom tempo lá, desde o ano passado que ele é treinador da equipe do Santos. Só que o Santos não consegue resultados positivos. O elenco está um pouco mais qualificado em relação ao ano passado, né, com as chegadas do Gabigol, do Gabriel Menino, do Rony, do Zé Rafael. São nomes que a gente já está acostumado a ver nos campos, né? São jogadores que já jogaram em outras equipes, são jogadores que têm um nome a zelar, mas que no Santos ainda não aconteceram, muito por conta da forma da equipe jogar. Quer dizer, o Vojvoda não consegue fazer a equipe jogar. Aquele Vojvoda brilhante do Fortaleza ainda não aconteceu no Santos. E a insatisfação da torcida, ela aumenta a cada dia mais. A mesma coisa acontece com o Vasco do Fernando Diniz. A torcida já está de saco cheio, já não aguenta mais, porque não vê evolução no trabalho. Então, talvez, para esses dois treinadores, seria melhor sair, tentar uma outra equipe, ou então mudar a metodologia de trabalho deles, né? Agora, o Tite está chegando agora, talvez um pouquinho mais de tempo para assimilar o trabalho dele, né, que ainda não aconteceu, mas a gente entende também o lado do torcedor, né, Laurinho? O torcedor é paixão, o torcedor não vai querer esperar muito tempo, o torcedor quer resultado, o torcedor quer que o seu time vença. Pode jogar mal, mas tem que vencer, né? Esse é o torcedor, é a forma do torcedor pensar sobre o futebol, né? Verdade. E outra coisa também, Gustavo, que eu tenho observado, e até hoje eu comentei com algumas pessoas, jogar responsabilidade em cima de uma contratação de alto gabarito, né? Como o Flamengo em cima do Paquetá, que perdeu o título para o Corinthians, né? E a Cuba caiu toda em cima do Paquetá, por ser hoje o primeiro jogador mais caro do Brasil, da contratação do Brasil. Era o Gerson do Cruzeiro, e agora o Paquetá é a contratação mais cara do Brasil. E o Cruzeiro também jogando a responsabilidade em cima do Gerson. O Gerson é bom jogador? Mas não pode jogar a responsabilidade em cima deles. Igual fez com o Gabigol quando chegou no Cruzeiro. Fez a mesma coisa. Jogou a responsabilidade em cima do Gabigol, não, porque o Gabigol faz gol, ele é jogador de decisão. É jogador de decisão, mas não joga a responsabilidade em cima do cara. Faz a mesma coisa com
o Matheus, é Matheus mesmo, né? É o camisa 10 do Cruzeiro lá, até... O Matheus Pereira. Matheus Pereira. Muito bom jogador. Bom jogador, mas você viu que o ano de 2024 jogou a responsabilidade toda nas costas do Matheus Pereira. Em 2025 o cara já ficou um pouco apagado. Por quê? Joga em cima do camarada, o camarada não consegue fazer um bom futebol, o camarada fica ruim. Então eu acho que a torcida, os técnicos e os diretores de futebol têm que pensar nisso, não jogar a responsabilidade em cima de uma contratação. Ah, mas contratou não sei quantos milhões de euros, milhões de dólares, sei lá, e o camarada tem que dar resultado. Não, o camarada tem, igual eu disse no início, o camarada não é máquina. Ele tem que ter uma parceria, tem que contar com o outro cara. O Caio Jorge está voando dentro de campo. Por quê? Ele tem a parceria, ele tem o contato com as pessoas, as pessoas que estão do lado dele ali conseguem fazer, né? A dar bola para ele fazer gol. Então tem tudo isso. Laurindo, eu penso que a responsabilidade não pode ser filtrada apenas em um jogador, igual você disse aí, colocou muito bem. Ô, Gustavo, Eu acho que a responsabilidade... Deixa eu te cortar só um minutinho. Não. Se der pique aí na imagem, se der pique na voz, é porque está chovendo já bastante tempo aqui, relâmpagos e trovões aqui por todo lado. Se cortar, aí nós vamos pedir desculpa pessoal aí, porque tá dando uns piques aí, tá dando uns piques violentos aí. Mas continua. Beleza, vamos lá então. Conforme eu disse, eu acho que você não pode filtrar a responsabilidade apenas em um jogador, né? Eu acho que a responsabilidade ela tem que ser concentrada no elenco todo, desde a comissão técnica até os jogadores. Porque quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. Assim é uma equipe de futebol. Assim é um time de futebol. Você não ganha nada sozinho, você não perde nada sozinho. Você ganha em conjunto, você perde em conjunto. Então eu acho um absurdo você concentrar toda a responsabilidade em cima de um jogador. Independente se é o craque do time, se é o jogador com o salário mais alto do elenco, a contratação mais cara, enfim. Você precisa jogar, sim, responsabilidade, mas não apenas em um jogador. Você precisa jogar no grupo, na comissão técnica, nos jogadores, porque, igual eu disse, quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo. Verdade, verdade. Porque né, a gente tem que pensar o seguinte, tem time aí que está contratando, igual o América Mineiro. O América Mineiro contratou e fez a contratação. Eu pensei que não ia contratar ninguém, fez contratações boas, né? Está competitivo no campeonato estadual. Aí vem um time igual o Remo, voltou esse ano. Será que ele tem dinheiro para contratar também uma estrela aí para jogar? Vai aproveitar o pessoal da base. Aí uma pessoa lá vem da base e destaca. Joga a responsabilidade em cima dele. Igual que esse menino que está jogando no Vasco aí, ó, tá voando em campo. Joga a responsabilidade desse menino aí. Daqui a pouco você queima o menino. O ano que vem o cara não joga nada mais. Inclusive, você está dizendo do Ryan, né? Isso. Falando do Ryan. Ele já foi vendido, né? Foi vendido para a Inglaterra, né? Isso. Ele não pode ir mais agora porque está menor ainda, né? Ele foi vendido para a Inglaterra. E chegou a um ponto que a responsabilidade ela estava sendo voltada para ele, que eu achei um absurdo. Pois é. Um garoto de 19 anos, Laurindo. É normal você oscilar nessa idade. Uhum. O pessoal precisa entender, o torcedor, eu sei que, igual eu disse, o torcedor eu sei que é paixão, né? Muitas das vezes não é razão, é paixão. Mas o torcedor precisa entender que um garoto de 19, 20, 21 anos não vai conseguir jogar bem em todas as partidas, vai oscilar. Isso é um processo natural do jogador de futebol. Ele vai ter momentos bons e momentos ruins, né? O torcedor precisa assimilar esse tipo de situação. O que não pode acontecer é o que a gente vê aí em várias equipes, jogar responsabilidade num determinado jogador, principalmente se esse jogador for jovem. Verdade. Porque aí pode queimar o atleta e não render mais o que ele tem capacidade de render. É o que aconteceu com o Gabriel Barbosa no Cruzeiro. Ele tinha potencial? Tinha. Mas quando ele chegou, jogaram tanta responsabilidade sobre ele que o camarada foi pro banco. Você entendeu? Então aí você entende. Eu sou cruzeirense, eu tenho que falar abertamente isso.
eu fiquei aperreado com isso, porque, pô, você joga a responsabilidade assim do camarada. O camarada não dá um bom resultado, aí o pessoal vai, esse jogador é uma porcaria, vai pagar milhões pro cara. Agora, que ele fez sacanagem no final né, daquele jogo contra o Vasco mesmo, né? Aquilo é pênalti para bater. Nós não tivemos comentário aqui no Fala Foi Esportivo. contra o Corinthians, na semifinal. Contra o Corinthians, na semifinal, contra o Corinthians. Entendeu? Isso. Ele falou que ia fazer isso. E foi displicente. Foi displicente. Muito displicente na cobrança, muito. Pois é. Então, aquilo ali, ele falou assim, eu errei. Mas justifica ele falar que errou? Não justifica. Eu tô sumindo toda hora da tela aí porque tá dando pique aqui, viu? Mas aí o pessoal vai desculpando a gente aí. Some e volta de novo. Mas é normal, que aqui tá virando dilúvio todo dia. Mas aí o que acontece? Vamos concentrar, né, Gustavo? Até os comentários nossos daqui para frente, para a gente ver o que vai acontecer aí com os técnicos. Vocês vão ter uma criatividade, né? Que tem uma criatividade de ficar trocando camarada de setor dentro do campo. Que eu acho que o camarada também fala, o cara foi contratado para ser lateral direito. Voltaremos já com o nosso programa.